Olá, amigos do NEP São Paulo, amigos de todos os NEPs de nosso país. Nós agradecemos a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, por esta oportunidade de fazer parte desse projeto tão lindo e tão importante. Meu nome é Emerson. Eu sou Cleonice, participante também aqui do NEP Eurípides Barçanufo de Franca. E nós ficamos com o capítulo 3 do livro da Esperança, na construção do futuro. Então nós vamos fazer a leitura, alguns comentários, agradecendo muito mesmo a Deus, a essa oportunidade bendita de fazer parte dessa grande equipe de divulgadores ou de aprendizes do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O livro é o livro da esperança, a lição é na construção do futuro. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Jesus, João 18:36. Todo cristão, pois, firmemente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas não há a tal respeito mais do que uma crença, balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo incredulidade. O Espiritismo veio completar, nesse ponto, como em vários outros, o ensino de Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastante para apreenderem a verdade. Capítulo 2, item 3 do Evangelho. Esperavas pelos irmãos do caminho, a fim de te entregares à construção da terra melhor, e quedas-te, muita vez, em amargoso desalento, porque tardem a vir. Observa, porém, a estrada longa da evolução, para que o entendimento te pacifique. Milhares deles são corações de pensamento verde que te rogam apoio, e outros muitos seguem trilha adiante, inibidos por névoas interiores que desconhecem. Repara os que se renderam às lágrimas excessivas. Choraram tanto que turvaram os olhos, não mais divisando os companheiros infinitamente mais desditosos, a lhe suplicarem auxílio nas vascas da aflição. Contempla os que passam vaidosos, sem saberem utilizar construtivamente os favores da fortuna. Habituaram-se tanto às enganosas vantagens da moeda abundante que perderam o senso íntimo. Enumera os que se embriagam de poder transitório. Abusaram tanto da autoridade que caíram na exaltação da paranoia sem darem conta disso. Relaciona os que se asseveram amar, transformando a afetividade no egoísmo envolvente. Apaixonaram-se tanto por criaturas e coisas, cultivando exigências que deliram positivamente sem perceber. Anota os que avançam, hipnotizados pelas dignidades que receberam do mundo. Fascinaram-se tanto pelas honras exteriores que olvidaram os semelhantes a que lhes compete o dever de servir. Nenhum deles atrasou por maldade. Foram vítimas da ilusão, que frequentemente se agiganta, qual imenso nevoeiro na periferia da vida, mas regressarão depois à verdade triunfante para atenderem às tarefas que realizas. Para todos eles que ainda não conseguiram chegar à grande renovação, é compreensível o adiamento do trabalho a fazer. Entretanto, nada nos justificará desânimo ou deserção na obra do Cristo, porque, embora estejamos consideravelmente distantes da
sublimação necessária, transportamos conosco o raciocínio lúcido e libertado no sustento da fé. O texto é extremamente rico, né, nessa proposta de trazer uma reflexão para todos nós da importância de pensarmos sobre a imortalidade de espíritos que somos. Fala de uma proposta de imaturidade de muitos corações que convivem conosco, que inverteu os valores por conta do materialismo e por conta de serem verdes, como ele mesmo aqui coloca. E aqui ele convoca todos nós a essa proposta de estendermos as mãos de solidariedade, de fraternidade, para essa construção de um futuro que nós já sabemos que começa no hoje e no agora. Então, para mim, eu quando estudava esse texto, percebia assim a fragilidade de tantos corações que convivem conosco, ou os nossos mesmos, que aos poucos fomos invertendo esses valores, buscando sustentar pelo materialismo e pelo aqui e agora, e que fomos, isso vai se perdendo aos poucos. E aqui então ele chama essa reflexão de proposta desta imortalidade de espíritos eternos. E o Emmanuel, quase que na sua totalidade dos textos, ele fala sempre da proposta da compreensão e do servir, de ajudar, de cooperar com tantos corações que convivem conosco e que por algum motivo ainda, como ele coloca aqui, ficaram presos por essas ilusões, né? Porque eu gostei muito dessa fala quando ele fala aqui, nenhum deles atrasou por maldade, foram vítimas da ilusão que frequentemente se agiganta, qual imenso nevoeiro na periferia da vida. Ou seja, todos nós, ou aqueles que convivem conosco, somos vítimas das nossas ilusões, da nossa pequenez, talvez, de compreender, de aprofundar nesse Evangelho, que é, como diz o professor Eurípides, o sol que clareia, que norteia, que sinaliza, e aí pede para nós que tenhamos olhos de compaixão, de solidariedade, de fraternidade nessa proposta, né? É um texto lindo que vem trazer para a gente algumas observações muito significativas para que a gente possa ficar mais atento nessa construção do futuro. Porque a gente espera muito que alguém faça por nós, né? E ele começa o texto dizendo isso. A gente esperava que já tivesse muita coisa pronta. E, na verdade, essa construção é feita por todos nós. É uma soma daquilo que cada um de nós fazemos para que a gente tenha realmente uma colheita melhor. E essa colheita, ela começa no hoje. E aí ele começa a trazer o que é que nos traz desenganos nesse processo, que a gente vai se perdendo ao longo dessa caminhada. E que para a gente não desanimar nesse caminho, né? Tanto que ele traz aqui a lembrança de que nós temos uma longa evolução, né? A nossa caminhada não é só do hoje e do agora, e não será só desse momento, terá outros para que a gente possa continuar a nossa construção, pois somos aprendizes e estamos aqui vivendo experiências para que a gente possa cada vez mais, né, ampliar as nossas virtudes e o nosso entendimento do Evangelho. Então ele vai dizendo aqui para a gente ficar atento naquilo que tem nos desanimado, que tem feito a gente muitas vezes não entender, né, esse caminho que o Evangelho nos propõe. E muitas vezes nós realmente nos tornamos, né, esses irmãos em fraqueza, alimentando as nossas fraquezas, né, olhando mais para as dificuldades,
e nos desalentamos nesse caminho. E esse caminho, apesar das dificuldades, ele também tem as suas flores, né? Porque toda aprendizagem, toda vivência, ela nos traz a oportunidade de aprender. Essa construção é feita realmente no cotidiano, nas nossas vivências e nas nossas experiências. E algumas vezes a gente vai realmente ter mais dificuldade, como ele cita aqui, né? Alguns exemplos quando nós nos deixamos envolver, né? Pelos sentimentos de poder, de ciúme, de abuso, mas também vamos ter muita ajuda para que a gente não tenha desânimo, para que a gente não desista da luta, para que a gente consiga compreender o tanto que nós temos sido ajudados nesse processo, para que a gente realmente aproveite a oportunidade e a gente consiga fazer essas construções. Porque realmente o hoje depende do amanhã. Nós precisamos ficar atentos naquilo que a gente tem pensado, nas escolhas que nós temos feito, para que realmente esse futuro seja diferente. E ele vai ser diferente com essas construções novas que nós estamos tendo a oportunidade de ter, né? Que todos nós possamos abraçar essas oportunidades com esse entendimento, porque como ele mesmo diz, hoje nós já temos o raciocínio mais lúcido, nós já podemos fazer reflexões e realmente refazer às vezes algum momento que a gente não foi tão feliz nessa caminhada, para que a gente se fortaleça, para que a gente tenha certeza, né, que a vida não é só agora, que a gente não vacile nisso, que a gente faça essas construções para sedimentar o nosso futuro e os nossos corações dentro dessa proposta do Evangelho. Tem uma lição do Emmanuel que fala futuro e nós, que ele diz assim, diariamente edificamos, e edificamos em nós e por fora de nós. Em vista disso, se nos propomos a encontrar o amanhã melhor, cogitemos disso hoje, avaliando a importância de compreender e servir. E aí ele dá um norte assim: esqueçamos ressentimentos e sombras, lembrando-nos de que a prática do amor é trabalho para todos os dias. Então, olha que eu achei tão bonita essa frase dele, chama Futuro e Nós. O trabalho de amar vós uns aos outros é o que vai nos levando para esse futuro que todos nós almejamos, nesse reino de amor e de concórdia que o Mestre fala no Evangelho de João, que o Emmanuel coloca nessa lição. Ou seja, é preciso que nós comecemos a praticar essa lei de amor, justiça e caridade para todos os dias, para que o nosso futuro seja edificado nessa rocha firme e segura. Quando estudava também essa lição, me lembrei do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala de servir a Deus e a Mamon, e aqui ele fala de alguns caminhos que muitos tomam e que gera dor e sofrimento, e lá no item 9 e 10 ele fala da verdadeira propriedade, ou seja, no futuro eu só vou levar aquilo que eu edificar dentro de mim. Então eu gostei muito de fazer essa associação, por quê? Porque eu vou sedimentando dentro do meu coração, dentro das minhas experiências, a verdadeira propriedade, é aquilo que eu levo, é aquilo que eu trouxe e que eu levo comigo quando deixar esse corpo. E aí, quando se fala dessa construção do futuro, o título é extremamente importante, né? Porque o Emmanuel fala na construção do futuro, ou seja, é preciso edificar valores de vida eterna para que sedimentemos dentro dessa proposta. E o Espiritismo vem nos auxiliar a compreender isso, porque ele amplia a nossa forma de pensar e de ver. Então eu não vou viver apenas o aqui e agora, porque o que eu vivo vai refletir, né, nessas vidas minhas, no futuro espiritual, na nossa caminhada.
né? Então hoje a gente tem a doutrina espírita que nos auxilia muito a valorizar essas importâncias, essas virtudes que o Emerson acabou de citar, né? Porque aí vale a pena, a gente vai se esforçar, a gente vai entender o projeto de evangelização do Cristo para os nossos corações, né? A gente vai entender por que ele diz que meu reino não é deste mundo, porque nós fazemos essas construções, nós vamos edificando no nosso coração e nós vamos entendendo que esse reino é um reino de amor mesmo e que ele é complacente com todos nós que estamos nessa caminhada, porque os olhos de Jesus para conosco são olhos muito amorosos, tanto que ele fala muito mais das nossas fraquezas, né? Que a gente às vezes se deixa levar pelas ilusões mesmo do cotidiano e nós precisamos nos fortalecer. E o Evangelho e a doutrina espírita, eles nos auxiliam, né, com esse pensamento renovador, alimentando, trazendo o bom ânimo, a esperança, para que a gente tenha certeza que vale a pena sim, vale a pena ter essas vivências, vale a pena nos resignar, sermos perseverantes naquilo que a gente tem mais dificuldade, porque são as construções que nós vamos levar, são as construções que serão essenciais para essa vida, que vai ter continuidade, né? Que ela não é apenas aqui e agora. E a doutrina espírita ainda nos possibilitou, através da comunicação dos espíritos, a gente ter a certeza disso, que os nossos irmãos deixam o corpo e vêm nos auxiliar, trazendo as reflexões necessárias. Olha, eu tive aí, vivi como vocês, não façam isso, né? Pensem mais, reflitam mais. Então nós temos essa proposta ampla que o Espiritismo nos traz, junto com os espíritos, para que a gente possa entender a importância disso, né? Para que a gente possa saber que a gente ainda tem muito a aprender, mas que a gente continue perseverante, para que a gente continue na luta firme, pois muitos irmãos que já passaram pelo que nós passamos, hoje estão nos ajudando, estão nos trazendo bom ânimo, incentivo, para que a gente não desanime, para que a gente continue firme nas nossas construções, nas nossas edificações espirituais, que realmente é o que vai ter valor nessa caminhada e nessa construção. Esse último item da lição, ele fala: entretanto, nada nos justificará o desânimo ou a deserção na obra do Cristo. Achei bonita essa fala, que às vezes vivemos experiências, desafios que nos promove dor, sofrimento e lágrimas, e às vezes, se não tomarmos cuidado, entramos nesse desânimo e às vezes desertamos dessa obra do Cristo, porque nós já sabemos, a obra não é fora da gente, a obra é dentro do coração de cada um de nós. E se desertarmos, mais tarde teremos que reiniciarmos esse trabalho de renovar o nosso coração gradativamente. Então, enxergamos nessas propostas, como essa agora, do NEP do Estado de São Paulo, esse convite a edificarmos essa obra de nosso Senhor e amado Mestre em nossa intimidade. E estamos extremamente felizes por esta bendita oportunidade de compartilhar o que temos estudado aqui no nosso NEP, da forma que temos feito, e fiquem então nossos mais sinceros agradecimentos a todos que iniciaram ou tiveram a ideia de começar esse trabalho importante da construção do futuro, que é o Evangelho dentro de cada um de nós, né? Eu agradeço a oportunidade e que Jesus sempre esteja conosco aí na nossa caminhada, nos amparando. Um grande abraço. Um grande abraço, um beijo enorme a todos.